Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos dando continuidade às nossas formações da obra missionária, mas que serve para qualquer pessoa, para qualquer cristão que queira se aprofundar na fé. Nós estamos vendo alguns aspectos em São João da Cruz, muito importantes para nós, para a nossa formação, já que a obra missionária ela absorve a espiritualidade carmelitana, e com a graça de Deus nós temos assim um certo conhecimento sobre esse grande santo, também sobre Santa Teresa, que vai nos ajudar a cultivarmos a presença de Deus conforme o método que ambos, tanto Santa Teresa e São João da Cruz, nos apresentam para nós nos unirmos a Deus. E justamente eu gostaria de mostrar, não é um parênteses, mas é um ponto culminante de toda a espiritualidade, de toda a mística cristã, e especialmente aonde São João da Cruz quer nos levar. Porque depois, quando nós formos estudar o método da negação, que o pessoal fica com medo desse método, acha meio perigoso, ou sofrimento pelo sofrimento, e não é nada disso. Na realidade, esse método de negação é um método de purificação do nosso aeroporto para que o avião da graça de Deus possa aterrissar. Então, qual é o ideal da nossa vida? Até mesmo podemos nos perguntar por que nós fomos batizados para nos unirmos com Deus. E até podemos dizer assim, nós que permitimos que Deus se una a nós. Ele deseja isso porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e infelizmente os nossos apetites ou mesmo as coisas do mundo, as ilusões que nos são apresentadas, nos afastam desse princípio fundamental, Então, nessa reflexão trataremos de um assunto de máxima importância para a nossa existência. Todos nós, seres humanos, temos algo que nos questiona profundamente. Parece que todos temos um imenso espaço vazio que precisa ser preenchido. Todos sentimos um desejo profundo de transcendência. Não nos conformamos com as respostas que nos são oferecidas pelo imediatismo moderno. Aqui nós podemos nos lembrar um pouco de Santo Agostinho também, que ele afirma que existe um espaço absoluto dentro de nós, um vazio absoluto, que só o absoluto de Deus poderá preencher. Podemos encontrar respostas para todas essas dificuldades nos grandes místicos, e no nosso caso São João da Cruz, que experimentaram uma relação profunda com Deus. Com suas vidas e obras escritas que nos deixaram, nos indicam um caminho novo de felicidade e alegria numa comunhão profunda com Deus. A exclamação de São João da Cruz, ó, que bom Deus temos nós, resume a grande experiência mística desse santo. O grande mistério de Deus que o envolvia. Diante dessa afirmação, podemos nos perguntar: quais são as verdadeiras motivações da nossa vida? Quando a nossa perspectiva está relacionada com a de Deus, toda a realidade muda. Essa exclamação de São João da Cruz, que aparece também na noite escura, ó noite que juntaste amado com amada, é uma expressão típica dele, que representa o encontro com o inefável, com o inexplicável. Os místicos, eles tiveram uma experiência muito profunda com Deus. Agora eu vou mostrar para vocês um gráfico que é muito importante, que nos apresenta Deus e o homem como vocacionados ao amor. Bom, aqui nós analisamos um gráfico muito importante para entendermos a união com Deus. Deus e o homem
são vocacionados ao amor. Deus é amor. Mas aqui nós percebemos uma flecha que significa que Deus tem muitíssimo mais amor do que o ser humano. Nós, pessoas, né? O homem ou a pessoa tem uma flecha menor e com mais dificuldade para chegar a esse amor. Enquanto que Deus já possui esse amor e Ele derrama infinitamente esse amor sobre nós. Então, a vocação do homem e a vocação de Deus se unem no amor. E aqui, essa flecha vai significar todo o processo de despojamento que São João da Cruz vai exigir daquelas pessoas que querem seguir a Jesus. Queridos irmãos, esse gráfico ele é muito semelhante à pintura de Miguel Ângelo na Capela Sistina, que nós temos a mão do Criador em forma de flecha e a mão do homem cansada. É o grande mistério da graça. Deus procura o homem como Criador, com muito mais força, com muito mais energia, porque o amor de Deus é perfeito. A correspondência ao nosso amor é uma correspondência fragilizada justamente pela mancha do pecado original. Então nós vamos ver na metodologia de São João da Cruz, que é o processo de negação, nós vamos negando a nós mesmos, negando esses pequenos momentos de prazer para assumirmos uma alegria muito mais profunda, que é a alegria que a graça de Deus nos dá. Nós hoje necessitamos de um conhecimento vital de Deus. No grego é a palavra oida. Algo que nos leva à experiência profunda dele. Uma confissão de vida. Cada pessoa humana aproveita Deus como quer, se abrindo ou se fechando à graça de Deus. Deus é um eterno peregrino do homem. Deus nos busca, encontra sua vocação em nós. Ele quer ter nós para amar e o receber. Jamais se cansa de dar. Deus resiste aos soberbos, aqueles que querem viver independentes. Aí nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, versículo 5. O mistério da iniquidade. Nós ganhamos o presente da vida de Deus, o santo batismo, a ressurreição de Jesus que nos garante a nossa futura ressurreição. Nós não vamos ter repeteco dessa vida. Nós temos uma única oportunidade para fazermos o bem. E quando eu estava iniciando essa palestra, a gente tinha mais tempo do que agora para servir e amar a Deus, porque a vida vai passando muito rápido. E nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo. E nunca podemos ser iníquos a Deus, quer dizer, deixar Deus lá em cima e eu estou aqui embaixo, eu vivo uma vida independente dele. E Jesus Cristo, justamente, ele que é o verbo de Deus que se fez carne, eu tenho que trazer a pessoa de Jesus para participar da minha vida. Um dos graves problemas para o cristão de hoje é o medo. Ainda estamos muito apegados aos nossos princípios particulares e gostos pessoais, que nos impedem uma entrega definitiva ao amor concreto de Deus. Tudo está cheio de Deus. O homem sente em seu íntimo que deve algo a Deus. Mesmo aqueles que dizem que não acreditam nele, se enganam terrivelmente e sentem uma sede interior que nunca lhes dá tranquilidade. Deus nos ama antes e melhor. É mais fiel que o homem
mutilado pela experiência de liberdade que o levou ao egoísmo. Isso é muito importante, né? Nós somos mutilados pela experiência de liberdade que nos levou ao egoísmo. O livre-arbítrio é um grande dom que Deus nos deu. Agora, o mau uso da nossa liberdade pode nos levar à iniquidade ou à indiferença ao amor de Deus. Hoje a gente vê todas essas fantasias que são apresentadas na nossa sociedade. O que é uma fantasia? É algo que não é real, né? Se eu coloco, por exemplo, uma máscara, não sou eu que estou ali. Eu posso representar um personagem. E hoje a gente vê muitas representações dessa felicidade que o ser humano quer alcançar nas suas raízes e que muitas pessoas se iludem e vão atrás disso que é oferecido. É a mesma coisa, você atira milho para as galinhas, né? Lá no interior, né? A gente sabe disso. Me lembro da minha tia, irmã do meu pai, que ela fazia brrr, 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 e atirava milho e as galinhas vinham. Aí eu aprendi, né? Fazia a mesma coisa, brrr, 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 e atirava milho. As galinhas vinham de longe, galos, frangos que escutavam, estavam condicionados àquele barulho. Hoje a gente vê essa sujeira da grande mídia, tudo que é apresentado hoje em relação à sexualidade humana, que é algo sacratíssimo. Deus fez a sexualidade para procriação, para felicidade no casamento, mas isso não é apresentado, porque o demônio, ele sempre coloca fantasias, ele sempre coloca ilusões na mente das pessoas e com muita facilidade nós nos iludimos. Dentro da obra missionária nós usamos a cruz da obra, por quê? Para ela me recordar, e eu preciso dessa recordação. Mas eu já sou padre, eu estou isento de tudo. Não estou isento de nada, eu preciso dessa cruz. Essa cruz precisa bater muitas vezes no meu peito para mostrar que eu fui salvo pelo sacrifício único de Jesus na cruz. Eu não posso deixar de me recordar disso. E assim eu vou passando por essas quimeras, por essas assombrações que aparecem no mundo. Bom, agora aqui eu quero entrar num ponto importantíssimo que inclusive o nosso Papa Francisco tem falado muitas vezes, que é sobre a gratuidade. O homem só é eficaz pela gratuidade. Assim como o amor de Deus por nós é gratuito e nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós só encontraremos a realização nesta vida no momento em que vivermos a gratuidade. Talvez isso que tem impressionado mais São João da Cruz, né, quando ele justamente contemplava a cruz de Cristo, contemplava o crucificado, né, que nós católicos vemos não só a cruz, mas o crucificado, porque nós não ressuscitamos ainda. Uma vez um irmão evangélico me perguntou: por que vocês têm o Cristo crucificado? Simplesmente porque eu ainda não ressuscitei. Jesus já ressuscitou, mas eu preciso olhar para o crucificado para saber que é por esse método que eu fui salvo e de alguma forma eu também terei que ser crucificado para entregar a minha vida em favor da igreja, em favor dos irmãos, para que aconteça uma transformação no mundo. Então, essa gratuidade, ela é fundamental para nós. E diante dessa realidade nós podemos nos perguntar: como está sendo a minha maneira de amar? Será que eu amo de graça? Desejo retribuições naquilo que faço? Esses tempos conversava com um jovem sobre o casamento e sobre a vocação, dizendo justamente isso, que a maneira de tu testar uma pessoa se ela ama ou não é perceber se ela tem a capacidade de deixar algo por aquilo que ela ama.
né? Por exemplo, você casou com uma pessoa, você vai ter que deixar talvez do futebol com os teus amigos todas as noites, você fez uma escolha de se casar com uma moça, que vai ser sua senhora, esposa, você não pode estar procurando outras mulheres, é uma escolha que você faz. Então, o amor, ele sempre exige desapego. E também ele vai nos apresentar um sofrimento. Depois nós vamos ver que São João da Cruz, ele praticamente sistematiza isso, mesmo na poesia da Noite Escura. É sistematizado tudo isso. Se a gente olhar num primeiro momento, a gente vai dizer, pai, isso aí é uma cama de tortura, como aquelas da Idade Média, né, que se tocava assim, espichando a pessoa. Mas não, na realidade é uma forma de nós entendermos que através dessa gratuidade, desse amor gratuito, desse oferecimento, até mesmo das nossas doenças, das nossas dificuldades, nós vamos nos abrindo mais ao amor de Deus. Então vamos nos perguntar, como está sendo a minha maneira de amar? Será que o meu amor, ele não é um amor perturbado, um amor que está ainda muito influenciado pelas coisas do mundo? Será que eu amo de graça assim como Deus me ama? Nós vimos naquele gráfico que o amor de Deus, ele é mais perfeito, ele é derramado sobre nós. Será que eu tenho essa capacidade também de dividir o meu amor com todas as pessoas? Isso é muito importante. Amar gratuitamente é fazer todas as coisas sem procurar retribuição, sem nenhuma sombra de egoísmo ou vaidade. Isso aqui é muito complicado, né? Porque às vezes até nas coisas de Deus nós podemos cair nessa vaidade. E a gente tem que purificar muito a nossa intenção. Por exemplo, eu vou fazer uma palestra ou qualquer outra atividade na igreja. Eu tenho que purificar a minha intenção, no sentido de dizer, estou fazendo isso para a honra e glória de Deus. Não para a minha satisfação e também não para a minha glória pessoal. Agora, essa afirmação aqui é muito importante. O amor é a medida que valoriza a vida da pessoa. O amor é a medida que valoriza a vida da pessoa. Quer dizer, se eu tiver mais amor, eu vou ser mais valorizado. Não no sentido de valorizado, vai ser mais graduado dentro da sociedade. Não, eu vou entender com mais facilidade o sentido da minha vida, vou ser mais feliz e vou levar outras pessoas à felicidade, como aconteceu com Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela viveu 13 anos no Carmelo e ela soube oferecer. A grande técnica de Santa Teresinha foi o oferecimento. Ela ofereceu tudo o que sucedia na vida dela pelo bem, pela salvação das almas, pela salvação dos missionários. Deus se comunica ao homem na sua dimensão trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer amar a pessoa e colocá-la na sua dimensão. Para que isso aconteça, é necessário que se cultive a fé, pois à medida em que ela aumenta em grau, nos comunica Deus. Vamos repetir que isso é importante. Para que aconteça a comunicação nossa com a Santíssima Trindade, ou a nossa união com Deus, né, é necessário que se cultive a fé. Pois à medida que a fé aumenta em grau, quer dizer que ela pode diminuir também, ela vai nos comunicar Deus. Ele age no homem conforme ele deixa-se amar. Quer dizer, Deus vai agir no homem conforme o homem se permitir amar por ele, né?
há sempre uma força que nos leva ao caminho de Deus. Tudo é concluído no amor. Deus se explica, a relação trinitária entre o Pai, Filho e Espírito Santo, na relação com o homem. A princípio, pela sua criação amorosa, o homem é um amor em potencial, que muitas vezes é impedido de eclodir devido à onda interna e externa de egoísmo que ele prejudica. Olha que coisa importante, hein? Muitas vezes o amor que o homem tem, que nós temos no nosso coração, é impedido de eclodir, quer dizer, de germinar, de crescer, de se manifestar, devido a uma onda interna e externa de egoísmo. Eu posso ter dentro de mim esse egoísmo sem manifestar para as pessoas, né? E posso também viver esse egoísmo de forma externa. O egoísmo, a vaidade e a autossuficiência são três limitações terríveis que elas andam juntos. É bom sempre que nós formos nos confessar ao sacerdote que a gente peça perdão a Deus pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade e pela nossa autossuficiência, porque na realidade essas três limitações ou ausências do bem, elas são a raiz de todos os nossos pecados. Agora nós vamos ver um outro esqueminha muito importante para o nosso entendimento. Bom, aqui nós temos a órbita de Deus que acontece no amor. Por que eu coloco órbita? Você sabe que existe aquela força de atração entre os planetas, então é uma forma da gente mostrar como Deus atrai a pessoa. Então, a pessoa, o homem está aqui no meio. Uma outra força que atinge a pessoa, o homem, são os sentidos. E esses sentidos são a atração que o mundo, as coisas, os prazeres, né, podem exercer sobre a pessoa, sobre o homem. Então o homem está aqui no meio dessas duas forças. Toda pessoa humana, né? Quando São João da Cruz fala em despojamento, significa que nós negamos essa atração que o mundo exerce dos sentidos e permitimos a entrada, o ingresso da órbita de Deus na nossa vida. Aí vai acontecer a união da alma com Deus. Vamos permitir que Deus se una à nossa alma, ao nosso ser, né? Porque quem está mais interessado na nossa salvação é o nosso próprio Criador. Aí vem o grande fenômeno que São João da Cruz ficava impressionado, que era justamente o mistério da paixão e morte de Jesus. Não só São João da Cruz, mas a maioria de todos os santos da igreja. Bom, como nós vimos nesse gráfico, né, nós estamos dentro dessas duas forças que estão constantemente nos puxando, independente da idade, independente de sexo ou de vocação. Nós sempre somos chamados por Deus e o mundo também não se cansa de nos chamar, vamos dizer assim, para o lado mais das coisas terrenas. O homem, infelizmente, é fazedor de ídolos e se torna vítima de si mesmo. O que é um ídolo? O ídolo é algo que o homem faz para substituir a verdade. A idolatria é uma auto-mentira que eu faço para mim. Vamos ver a idolatria do Antigo Testamento, que você fazia uma imagem de pedra e dizia que aquele ali era Deus para ti. É uma mentira que você forma para si mesmo. O ídolo pode ser também a própria droga, né? A droga que faz que a pessoa tenha essa fissura, que ele busque a sua realização na droga, nunca vai conseguir, mesmo que a água do mar.
Você nunca vai conseguir matar a sede na água do mar. E você se torna vítima de si mesmo. Acho que isso aqui é muito importante nos dias de hoje. E nós temos assim muitos relacionamentos hoje que estão acontecendo assim de qualquer maneira, né? E quem é que acaba sofrendo? É a própria pessoa que não se respeita ela e não respeita o outro também. Quando isso acontece, o homem se autodestrói. Quando se abandona ao seu egoísmo, deixa de ser homem e fica dividido, desgarrado. Não se pode apagar do homem a capacidade de ir ao encontro de Deus. A pessoa está acima de toda tecnologia e ciência. Tem um valor infinito. O centro de sua alma é o próprio Deus. O centro da alma é o próprio Deus. O homem atinge sua perfeição quando entende quem é Deus. Fora dele, tudo é estreito ao homem. Se quisermos nos unir definitivamente a Deus, precisamos negar tudo que não é dele. Vocês concordam comigo? Se quisermos nos unir definitivamente a Deus, precisamos negar tudo que não é dele. Aí vai vir o processo de negação de São João da Cruz. Negar aquilo que prende nosso coração. Quanto mais afeição tivermos às criaturas, mais nos distanciamos de Deus. Quando amamos com liberdade, as coisas são valorizadas nas suas respectivas dimensões. Agora vamos falar na renúncia, né? A renúncia, que é uma coisa assim que o pessoal hoje não quer nem ouvir falar. Na realidade, a renúncia é um exercício purificador de predileção pelo essencial. Precisamos nos convencer que Deus nos ama e devemos nos desligar de todo o resto que nos impede esse reconhecimento. Fomos criados para o amor e em qualquer situação estamos chamados a amar. Deus, com sua graça, nos purifica e aos poucos nos transforma. Deus, com sua graça, nos purifica e aos poucos nos transforma. A ação do Espírito Santo, né? É o verbo transformar. Transformar. Essa transformação, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Nós temos que deixar que o Espírito Santo vai agindo no nosso coração, especialmente o método da oração matutina na obra missionária é de suma importância, porque através desse método nós vamos nos deixando influenciar pelo amor de Deus e vamos fazendo boas escolhas, porque esse é o nosso problema, né? O problema são nossas más escolhas. Então eu preciso saber qual é o caminho de Deus, preciso obedecer esse caminho para que eu possa ser feliz. Também nós contamos com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, de todos os santos que já estão na glória de Deus, e devemos também, as nossas orações, pedir que eles nos ajudem nessa caminhada, porque nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não vamos ter uma morada permanente aqui. A gente percebe nos escritos de São João da Cruz uma certa ansiedade de querer passar aquela maravilha que ele viveu e dar oportunidade para que nós também possamos viver essa maravilha. Essa é a verdadeira ação missionária que nós precisamos hoje, né?
Então que a gente possa aprender esse valor da união com Deus, que é o grande objetivo de toda a mística cristã, e não só um aprendizado intelectual. Eu preciso, a partir de agora, me autoavaliar e ver aonde será que eu preciso me despojar mais para deixar que Deus me ame. Grande abraço, fiquem na paz de Jesus.